Você pensa que tubarões, leões, tigres e ursos são animais perigosos? Você conhece o ditado popular, tamanho não é documento? Nesse vídeo você verá o porquê. Bem-vindos ao canal que você se diverte e aprende toda vez que assiste. Eu sou o Rodrigo Martins e o vídeo de hoje é os 8 insetos mais perigosos do mundo. Certamente você já ouviu falar de pelo menos um dos animais que eu vou apresentar aqui, mas você não tinha noção do quão perigosos eles são. Formiga cabo-verde, formiga bala ou tucandeira. A formiga Paraponera clavata, encontrada em florestas tropicais, é muito conhecida devido ao seu tamanho e sua picada severa, que é 30 vezes mais dolorosa do que picada de vespas e abelhas, tendo sido classificada por Justin Schmidt, o entomologista americano, com +4 em sua tabela de classificação de dor causada por inseto, que vai de 1 a 4. A dor sentida é descrita como estar andando em carvões em chamas com um prego de 7,5 cm enferrujado cravado no calcanhar. O tamanho delas pode chegar a 1 polegada, um pouco maior do que uma moeda de 25 centavos. Aqui no Brasil são conhecidas como formigas tucandeiras, e existe um ritual praticado pela tribo Sataré-Maué há séculos, como um rito de passagem dos meninos para a vida adulta, e eles têm que colocar as mãos dentro de umas luvas de palha cheias de formigas tucandeiras. Se uma picada dói, imaginem várias. A dor da picada dessa formiga pode durar de 18 a 24 horas. Essa espécie de formiga foi classificada pelo entomologista dinamarquês Johan Christian Fabricius em 1775. Tempão. Formiga lava-pés. O nome popular formiga lava-pés, também conhecida como formigas de fogo, é usado no Brasil para denominar um distinto grupo de cerca de 20 espécies de formigas, pertencentes ao gênero Solenopsis. As formigas lava-pés são diferentes das demais formigas por serem maiores, mais ágeis e capazes de ferroar animais vertebrados. São conhecidas assim por causa dos seus hábitos agressivos e ferroadas doloridas. Tem variações de cores, amareladas, avermelhadas e marrons. São formigas de pequeno porte, onde as maiores alcançam de 3,5 a 5 milímetros. A ferroada das formigas lava-pés ardem devido à presença de uma mistura complexa de alcaloides insolúveis em água. Eu acho que eu sei por que se chama lava-pés. Ai caramba, pisei no formigueiro! Vai lavar o pé pra tirar ela. Lavei o pé, mas ainda tá ardendo! Mas não adianta, porque os alcaloides são insolúveis em água. Agora você sabe. Ao serem injetados na pele, esse veneno gera uma resposta inflamatória local, geralmente seguida por uma formação de uma pústula purulenta no local da ferroada. Aquelas bolinhas que dão, sabe? Em virtude da irritação, esta pústula pode se romper com o atrito das unhas, causando uma inflamação secundária. Estudos indicam que cerca de 30% dos acidentes registrados em hospitais são causados por formiga lava-pés. Ela possui 280 espécies e foi classificada em 1840. Tritominae. Não sei se é assim que fala. Triatoma infestans, conhecido popularmente como barbeiro. É encontrado em vários países da América do Sul, onde é muito conhecido por ser o transmissor da doença de Chagas. É o principal proliferador dessa doença. Ele ataca normalmente o rosto da pessoa quando ela está dormindo. E conforme ele se alimenta, ele defeca ao mesmo tempo. Com isso, devido à picada coçar e as fezes estarem próximas de onde foi a picada, existe a contaminação pelo protozoário muito conhecido, o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Em primeiro momento, a vítima sofre um inchaço no fígado, gerando uma febre alta, mas passando depois de alguns dias. A vítima pode ficar anos sem saber que tem a doença, mas quando se prolifera, pode atacar o coração, intestino e esôfago. Segundo a OPAS, 70% das pessoas com Chagas não sabem que estão infectadas. Nas Américas, estima-se que de 6 a 8 milhões de pessoas estão infectadas. Mais de 10 mil pessoas morrem todo ano por causa da doença. E cerca de 75 milhões de pessoas correm o risco de contraí-la. Mas com diagnóstico positivo, existe tratamento contra esse parasita. O naturalista britânico Charles Darwin, em sua passagem pelas Américas, registrou em seu diário um ataque do barbeiro em 1835. À noite experimentei um ataque, e não merece menos este nome, do benchuca, grande besouro negro dos pampas. É muito repugnante sentir insetos sem asas, com cerca de 1 polegada de comprimento, passeando sobre o corpo. Antes do sugar, eles são bastante finos, mas depois ficam redondos, inchados de sangue, e nesse estado são facilmente esmagados. Eles também são encontrados na parte norte do Chile e no Peru. Um que eu peguei em Iquique estava muito vazio, sendo colocado sobre a mesa e, embora cercado de pessoas, se um dedo fosse apresentado, seu sugador era estirado, e o inseto ousado começava a tirar sangue. Foi curioso observar a mudança do tamanho desse inseto em menos de 10 minutos. Não houve dor sentida. Esta refeição manteve o inseto gordo por 4 meses. Em uma quinzena, porém, estava pronto se fosse permitido sugar mais sangue. Existe a possibilidade de Darwin ter contraído o mal de Chagas, essa doença que passou a sofrer a partir de 1839.
4 anos depois. Vespa gigante asiática, ou vespa mandarina. É a maior vespa do mundo. A rainha pode chegar a 50 milímetros, enquanto as operárias podem chegar até 40 milímetros. Os machos são parecidos com as fêmeas, mas eles não têm ferrão. O ferrão desse inseto tem cerca de 6 milímetros, injetando um veneno potente. O ferrão dessa vespa mede 4,5 milímetros a mais do que de uma abelha comum. O veneno desse inseto gera uma reação alérgica e dissolve os tecidos dentro de pouco tempo. Masato Ono, entomologista da Universidade de Tamagawa, no Japão, descreveu a sensação da picada como um prego quente enfiado na perna. A picada de uma única vespa não é capaz de ser letal, mas ela pode causar um bom estrago. No entanto, se uma pessoa receber várias picadas, aí sim aumenta o risco de morte. São registrados anualmente 40 mortes por picadas desta vespa. As vespas gigantes asiáticas são intensamente predatórias. Caçam insetos de tamanho médio a grande. Estas vespas podem voar a uma velocidade de 40 km por hora. Não adianta correr, não. Esse animal foi classificado pelo entomologista britânico Frederick Smith em 1852. Mosca tsetse. A mosca tsetse é o inseto de picada mais mortal, nativo da África equatorial. Estas espécies transmitem o Trypanosoma brucei, o trypanosoma causador da doença do sono. Como muitos insetos, essas moscas não põem ovos, e sim larvas, que são enterradas diretamente no solo. Poucas horas depois elas já viraram pulpas, e 6 semanas depois elas já são adultas, prontas para carregar o trypanosoma. A mosca se alimenta de sangue, tendo o boi como seu principal hospedeiro. Ainda assim, ela também tem como vítimas humanos, animais domésticos e selvagens, que podem acabar sofrendo esses ataques. A evolução da doença até chegar a um estado grave não é tão rápido quanto parece. Segundo pesquisas, ao todo são 3 fases, porém, até chegar à terceira pode levar meses ou anos. Por isso, é comum que os sintomas sejam confundidos com outras doenças, ou até mesmo confundido com boa qualidade de sono, que ao longo do tempo a pessoa passa a dormir mais. Até que um dia ela não acorda. Essa peste foi classificada pelo historiador, escritor, naturalista e entomólogo alemão Christian Rudolph. O restante vou deixar escrito. Vou tentar ler não. Abelhas africanizadas ou abelhas assassinas. É uma híbrida de espécies de abelhas ocidentais com abelhas africanas. As abelhas assassinas são um dos insetos mais agressivos e dominantes do mundo. Elas podem perseguir uma pessoa a mais de 400 metros e atacam sempre em grupo. As vítimas recebem 10 vezes mais picada do que nos ataques de abelhas europeias. Elas já mataram cerca de 1000 pessoas e também são responsáveis por matar cavalos e outros animais. As abelhas africanizadas causam desequilíbrio nas Américas, competindo com espécies nativas, disputando alimentos, néctar, pólen e óleos florais. Além disso, disputando espaços para a construção de suas colmeias. Com isso, tirando espaços que poderiam ser ocupados por abelhas nativas, muitas já ameaçadas de extinção. Dorilos. O gênero é Dorilus, mas tem muitas variações da espécie. Cada colônia desta formiga pode possuir mais de 20 milhões de membros. É a maior colônia em comparação com qualquer outro inseto do mundo. Elas podem picar, mas raramente fazem. Elas também têm uma forte mandíbula de corte. As rainhas são as maiores formigas conhecidas, que podem variar de 40 a 63 milímetros do comprimento total do seu corpo. Quando o estoque de comida diminui, elas saem da colônia e formam uma trilha enorme, podendo ter até 50 milhões de formigas. E por falar em milhões, você que está assistindo esse vídeo, você já se inscreveu e curtiu? Essa trilha de formiga pode viajar cerca de 20 metros por hora, então é fácil evitá-la. Mas se você não pode se mover e estiver no caminho delas, você pode ser uma presa. Sua presença, por outro lado, é bom para certas comunidades agrícolas, porque elas realizam serviço de prevenção de pragas a estas comunidades, consumindo a maioria das pragas, de insetos a ratos. Por exemplo, as formigas condutoras se alimentam de larvas de brocas de cana-de-açúcar. Mosquitos. Os mosquitos são a espécie mais perigosa do planeta. Acredita-se que os mosquitos tenham evoluído há cerca de 170 milhões de anos. O primeiro registro conhecido ocorreu durante o período Jurássico, sendo o mais antigo fóssil conhecido do período Cretáceo. O inseto mortal causa mais de 1 milhão de mortes só com a transmissão da malária. Os mosquitos também transmitem dengue, febre amarela, encefalite, zika vírus, chikungunya, vírus do Nilo e outras doenças. E essas transmissões são as que mais matam no mundo. Existem no Brasil campanhas para diminuir a proliferação de mosquitos. Conseguimos diminuir, mas não erradicar, justamente por ter diversos pontos de empoçamento e as fêmeas põem seus ovos. Sendo assim, cabe nós evitarmos águas paradas para tentar diminuir essas doenças. Você imaginava que esses seres tão pequenos poderiam ser tão perigosos? Se você chegou até aqui, é que eu acho que você gostou desse vídeo. Então que tal você dar uma curtida e quem sabe se inscrever no canal. E se você quiser dar sugestão para os próximos vídeos, fique à vontade para comentar. Elogio, crítica, ideias, fique à vontade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, um grande beijo, até a próxima, fui!
all I can just to show you it's